Uma vez estamos aqui, professor José Cláudio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre temas da filosofia do direito, temas importantes para a nossa provinha da OAB, certo? Eu já deixei aqui o slide aberto no local onde a gente parou na aula passada, que a gente parou aqui na teoria de Locke, e a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria de Rousseau, para ir adiantando já a parte lá dos contratualistas. Deixa eu só colocar aqui meu celular no silencioso, só um minutinho. Pessoal de casa, vocês estão ouvindo bem? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá tudo bem, né? Beleza. Show. Vocês também daqui do estúdio, todo mundo bem? Todo mundo em paz? Beleza. Todo mundo sobrevivendo, né? Só todo mundo isso. A parte mais difícil atualmente está sendo o calor. Meu amigo, que calor é esse que essa cidade tá passando? Pelo amor de Deus. Enfim, a gente parou na aula passada falando um pouquinho sobre Locke. Vou utilizar esse segundo tempo, né, do nosso curso para falar sobre mais alguns autores que eu julgo importantes para a nossa prova. Um deles é o Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau. Todos já devem ter ouvido falar, imagino eu, a sua grande participação na Revolução Francesa. Ele foi uma das lideranças, né, um dos nomes importantes lá, e um dos suportes cognitivos, digamos assim, um dos suportes ideológicos para a Revolução. O Rousseau, ele, embora seja considerado também um iluminista, né, um rapaz que fez parte desse movimento iluminista, lá em meados da Idade Moderna, é isso? Ele já tem uma abordagem diferente da de Locke, por exemplo, certo? O posicionamento dele já é um posicionamento mais republicano, ele já pensa mais na questão da soberania popular, certo? O Rousseau já é um cara que pensa mais no coletivo, certo? Para o Rousseau, a vida em sociedade deve prezar pela liberdade natural do homem, mas também pela garantia de sua segurança e do seu bem-estar. Aqui ele aglutina 3 elementos essenciais, certo? A liberdade natural do homem, ele se utiliza aqui da teoria de Locke, digamos assim. A parte da garantia da segurança, ele já se utiliza um pouquinho da teoria de Hobbes, certo? E do seu bem-estar, a gente adianta que ele já tem uma perspectiva um pouco em diálogo com os utilitaristas, certo? Mas enfim, o Rousseau, como eu falei, ele tem esse posicionamento mais republicano, ele já fala de uma soberania popular. E aí um ponto importantíssimo sobre o Rousseau, que já foi questão de prova de OAB, é essa diferenciação entre desigualdades naturais e desigualdades morais, certo? E a ligação com o surgimento e o desenvolvimento da corrupção entre os homens. O Rousseau, ele tem uma obra chamada Da Origem das Desigualdades entre os Homens. Nessa obra, ele fala sobre as desigualdades humanas. E aí ele divide as desigualdades em duas principais classes, digamos assim. Temos as desigualdades naturais ou físicas, que a gente pode imaginar do que é que se tratam, certo? São essas desigualdades que tornam cada ser humano único, desigualdades com relação à aparência, com relação enfim, às preferências, né, pessoais, gostos pessoais, coisas que, via de regra, não recebem uma influência do meio em que as pessoas vivem, mas são características naturais das pessoas. Todo mundo tem suas características naturais. Todos nós somos únicos. Todos nós temos características que nos tornam únicos dentro de uma imensidão de gente, certo? Esse tipo de desigualdade, as desigualdades naturais, desigualdades físicas, o Rousseau ele não tem nenhuma crítica quanto a elas, pelo contrário. São desigualdades que são apreciadas, né? São desigualdades que tornam o mundo plural, certo? Mas, por outro lado, existem as chamadas desigualdades morais ou desigualdades políticas. O Rousseau, ele já vai lançar uma crítica. Por quê? Porque são desigualdades que não são desigualdades causadas naturalmente, não são desigualdades criadas, implantadas naturalmente, são desigualdades que
existem por causa do meio social. Desigualdade de renda, desigualdade de cargos, por exemplo, má distribuição de renda, desigualdade social, desigualdade de gênero. Todas essas desigualdades que são criadas, surgidas no âmbito social, o Rousseau ele já trata sobre elas na sua obra e já enxerga a partir de um viés negativo. E a gente pode entender esse viés negativo. E ele diz mais, ele diz que essas desigualdades, elas são as responsáveis pelo surgimento da corrupção entre os homens. Se você for ver, a corrupção, quando a gente fala corrupção lato sensu, não necessariamente corrupção de administração pública, de político, ladrão, não estou falando necessariamente disso, estou falando corrupção lato sensu. Né? Corrupção que está no dia a dia, não furar a fila de um banco, né? Corrupção que a gente enxerga, a parte corrompida do ser humano, por exemplo. Ele vai dizer que essa corrupção ela foi surgida em virtude dessas desigualdades, dessa frustração que as desigualdades morais, as desigualdades políticas, elas propiciavam à população. Era o cara ver que trabalhava feito um louco durante o dia a dia para ganhar uma merreca, enquanto tinha um cara que herdou uma fortuna e que tem milhares de patrimônio, de bens, enfim, sem ter que trabalhar para aquilo. Né? Então, essas desigualdades, elas fizeram surgir no ser humano um sentimento de indignação, e esse sentimento de indignação, ele foi responsável por fazer florescer a corrupção entre os homens. Certo? Então, isso é um aspecto importante da obra de Rousseau, que já caiu em prova de OAB. Certo? Saber fazer essa diferenciação entre essas desigualdades, entender essas diferenciações entre as desigualdades morais e políticas e as desigualdades naturais ou físicas, e entender a relação com o surgimento da corrupção. Beleza? Alguma dúvida quanto a isso? Tranquilo? Outro ponto importante na teoria de Rousseau é quando ele trata da vontade geral. A vontade geral, ela é um conceito abstrato, certo? É um conceito ideal, não é uma coisa que é fácil de se identificar. Ah, qual é a vontade geral? Vamos fazer uma pesquisa para saber qual é a vontade geral. Não, não é assim. A vontade geral é um princípio norteador, um princípio regulador, um dever ser, é um princípio que norteia as políticas públicas de uma sociedade. Um princípio que dá uma orientação no que um determinado governo deve investir para garantir o bem comum, certo? Então, a vontade geral, ele apresenta como uma maneira de se expressar o interesse coletivo, de se buscar o bem comum. E aí, a vontade geral seria uma espécie de soma das vontades individuais, só que excluindo-se as vontades antagônicas. Imagina se todo mundo pudesse realizar tudo aquilo que deseja. Seria bom até um determinado ponto, não é isso? Mas vocês concordam comigo que a partir de um determinado momento iria rolar um conflito? Por quê? Porque muitas vezes as vontades de um são antagônicas às vontades de outro. Imagina um vascaíno que deseja que o Vasco seja campeão e um flamenguista que deseja que o Flamengo seja campeão. Como é que funciona aí? Vamos fazer valer a vontade de cada um, vai rolar um conflito aí, não? São vontades antagônicas. Um rapaz que quer ficar com uma determinada moça e outro rapaz que também quer ficar com essa mesma moça. E aí como é que fica essas vontades antagônicas? Enfim, o Rousseau já percebeu que não tinha como levar em consideração plenamente o que os liberais naquela época estavam propugnando, que era apenas as vontades individuais, né, que isso seria muito egoísta e que isso poderia causar conflitos. Então ele fala, vamos garantir as vontades individuais, a soma das vontades individuais, mas excluindo-se aquelas que fossem antagônicas. E aí tenderia a prevalecer apenas o bem comum, o interesse geral, o interesse coletivo. Certo? Então esse é um ponto importantíssimo da teoria de Rousseau, a questão da vontade geral. Saber identificar assim, o que é essa vontade geral, mas é um princípio norteador. Eu já vi uma comparação da vontade geral como uma... Por exemplo, como é que os navegantes antigamente faziam para navegar? O que é que eles utilizavam como orientação? Isso, para que se queriam navegar em direção ao sul, eles apontavam para o Cruzeiro do Sul e iam. Eles vão chegar ao Cruzeiro do Sul alguma vez? Algum dia? A menos que ele tenha uma nave espacial, transforme o navio na nave. Não. Eles vão se orientar pelo Cruzeiro do Sul, mas jamais vão chegar a ele, certo? A vontade geral do mesmo jeito.
ela vai ser um princípio norteador. Eles vão se orientar pela vontade geral como um princípio que vai nortear, orientar as políticas públicas, mas jamais vai conseguir chegar até ela. Por quê? Porque é um ponto ideal. É uma parada ideal. Não dá para se chegar até ela, mas você deve tentar chegar cada vez mais próximo dela. Certo? E aí, o Rousseau, como um filósofo, não apenas na parte da filosofia política, mas também um grande filósofo da educação, um grande filósofo dos sentimentos morais, né? Até um filósofo das emoções, ele foi um grande romancista também. O Rousseau ele vai defender o papel da educação, vai defender fortemente o papel da educação como uma maneira de fazer os homens abandonarem esses interesses individuais e fazerem valer os interesses comuns, certo? Largarem os egoísmos e buscarem os interesses comuns, certo? Esses são pontos centrais, pontos importantes que eu tinha a tratar sobre o Rousseau. Ficou alguma dúvida? Bora falar um pouquinho sobre Montesquieu. Montesquieu, a principal herança dele, que eu posso tratar para termos de prova da OAB, por exemplo, é a questão da divisão dos poderes, a independência entre os poderes, a teoria tripartite, né? E isso buscando um equilíbrio das forças políticas, visando um governo moderado, em que um poder não podia se sobrepor aos demais, mas os três funcionando de maneira harmônica, os três funcionando de maneira harmônica, sem se sobrepor um ao outro, respeitando as atribuições de cada um, as responsabilidades, os deveres de cada um, certo? Então essa foi uma herança importante dele. E aí ele lança também a ideia de liberdade política, mas a liberdade política não seria exatamente fazer tudo o que quiser, mas fazer tudo o que a lei permite. Então, você garantia para todas as pessoas uma liberdade, só que não seria uma liberdade, como eles costumavam dizer na época, não seria uma liberdade selvagem, aquela liberdade característica do ser humano no estado de natureza. Não, uma liberdade política de um ser humano num estado social, regido por normas, em que ele poderia fazer tudo aquilo que a lei permitisse. Mais ou menos como é hoje, né? Mais ou menos. Bem mais ou menos. Pelo menos na prática, ou na teoria. E aí essa liberdade política seria uma característica dos governos moderados. Toda vez que você ouvir essa parada de moderação de governos, né, de governo moderado, pode se associar aí ao Montesquieu, porque é uma característica dele nesse sentido. Tanto é que ele lança essa máxima: o poder deve frear o poder, para evitar o abuso de poder. Então nós temos as atribuições, né, nós temos os poderes, cada um com as suas atribuições, e de modo a evitar que um se sobreponha ao outro ou aos demais. Certo? Eles devem funcionar harmonicamente, porque isso é uma característica de um governo moderado. Alguma dúvida? Quanto a isso? Tranquilo? Vamos lá para o utilitarismo. É outro ponto importante também para a nossa prova. O utilitarismo ele foi uma corrente que surgiu, principalmente na filosofia política, que surgiu na Inglaterra, mais ou menos nesse mesmo período dos iluministas, que a gente vem falando, né, no início ali da Idade Moderna. O seu principal expoente, né, pelo menos o que introduziu o utilitarismo, foi o Jeremy Bentham, certo? E ele era muito associado ao empirismo inglês. Vocês sabem o que é mais ou menos o empirismo? Quando eu falo de empirismo, de experiências empíricas, de comprovações empíricas, vocês conseguem captar mais ou menos do que se trata, né? Mas tem a ver com uma experienciação no âmbito prático para poder chegar a resultados, enfim, chegar a novos resultados, novos conhecimentos. E quando se funda a ética utilitarista, pelo menos o Jeremy Bentham, ele vem com a maneira de rejeitar metafísicas, rejeitar idealismos, rejeitar, por exemplo, o justnaturalismo, porque o justnaturalismo ele é muito pautado em abstrações, em teorias em metafísicas, como, por exemplo, natureza humana. O que é a natureza humana? Né? O que é o estado de natureza? O que é o contrato social? O utilitarismo, como ele decorre do empirismo, ele quer as coisas na prática. Ele quer resolver as coisas na prática. Ele quer colocar uma parte de experienciação nas coisas para poder chegar a
novos conhecimentos, novos resultados, desenvolver novas teorias. Ele precisa desse lastro empírico, certo? Então ele vai rejeitar esse negócio de estado de natureza, contrato social, isso é abstração. Isso aí é metafísica, bora aqui resolver as coisas do jeito que as coisas se apresentam no mundo. Né? Então eles criticam, eles rejeitam essa metafísica, criticam o justnaturalismo. Por quê? Porque eles dizem que não há nenhum lastro empírico na definição de natureza humana. Como é que eu vou definir empiricamente a natureza humana? Se não tem como voltar para o estado de natureza, tem como a gente se juntar, bora aqui, negado, bora voltar para o estado de natureza. Não tem como. Isso é impossível de se comprovar empiricamente. Não tem como. Certo? E aí ele busca fundamentar uma ética objetiva, certo? Objetiva no sentido de que se funda em conceitos objetivos, em conceitos práticos, com validade para todos os seres racionais, certo? E aí nesse aspecto o Jeremy Bentham ele vai fundar o princípio da utilidade. O princípio da utilidade que diria mais ou menos que o homem ele está em constante busca pelo prazer, em constante busca pelo bem-estar, em constante busca pela própria utilidade humana, nesse sentido de bem-estar, nesse sentido de prazer individual, prazer coletivo, felicidade, certo? E aí, no que diz respeito ao utilitarismo, uma ação, ela seria de acordo com o princípio da utilidade se ela tivesse uma tendência maior a aumentar a felicidade do que a diminuí-la, certo? Também chamado de consequencialismo ético. Por quê? Porque para se aferir se uma ação ela é de acordo, ela é conforme o princípio da utilidade ou não, vai ser necessário aferir as consequências dessa ação. Teorizar sobre as consequências dessa ação. Beleza, eu tô com uma determinada ideia. Fala um governante aí que está com uma determinada ideia. Aí o seu corpo de conselheiros, por exemplo, sua equipe, seu staff, chega e... Não, mas peraí, bora avaliar aqui essa ideia. Quais vão ser as consequências dessa ideia? Quem vai ser beneficiado com essa ideia? Né? Aí, fazendo esse estudo, descobrindo que aquela ação, aquela ideia, ela tem uma capacidade de propiciar uma maior felicidade, um maior bem-estar, um maior número possível de pessoas, beleza, essa ação ela vai estar amparada pelo princípio da utilidade, vai estar de acordo com o utilitarismo. Certo? O utilitarismo ele busca as consequências, ele busca entender os resultados de uma determinada ação. Se essa ação ela gerar maior felicidade, maior bem-estar do que... enfim, se ela gerar uma maior felicidade e um maior bem-estar do que outra ação, por exemplo, ela deverá prevalecer. Assim como, em se tratando de lei, legislação, vai ser considerada justa uma lei que for capaz de promover o bem-estar e a felicidade ao maior número possível de pessoas, a maioria. O utilitarismo, ele busca entender quais são os anseios da maioria, para a partir daí desenvolver ações, projetar leis que vão favorecer a maioria, que vão beneficiar, que vão trazer uma maior felicidade, um maior bem-estar para o maior número possível de pessoas. Certo? Então, essa é uma característica do utilitarismo. E vocês sabem, dá para a gente entender que isso é um princípio que até hoje, isso é uma corrente que até hoje é muito utilizada no âmbito da política. Nossos governantes, mundo afora, eles se valem muito dessa regra. Sempre que se colocam em algum antagonismo, eles buscam a ação, buscam proceder à ação que vai beneficiar o maior número possível de pessoas, certo ou errado? Normalmente não é assim? Os governantes normalmente não buscam isso, né? Beneficiar o maior número possível de pessoas. Só que o problema foi que esse rapaz aqui, Stuart Mill, que inclusive ele foi aluno do Bentham, ele foi, enfim, ele percebeu que aquela teoria do Bentham, do jeito que o Bentham estava desenvolvendo, ela poderia ser um pouco prejudicial. Por quê? Porque muitas vezes os desejos, os anseios da maioria podiam prejudicar mais do que o razoável alguma minoria. Então, muitas vezes a dignidade humana da minoria ela estava sendo relativizada por quê? Por ser a vontade da maioria.
Bora pegar aqui o exemplo do Brasil. O Brasil, a gente pode considerar o Brasil um país católico, cristão? Com certeza, né? Então, se, por exemplo, fosse implementar uma política pública aqui no país que fosse tornar obrigatório o ensino religioso, por exemplo. Só fazendo uma suposição. E aí, durante essa discussão, o governo, visando beneficiar a maioria da população, que é a população cristã, ele obriga que esse ensino religioso ele se dê no âmbito do cristianismo. Isso vai ser ou não vai ser uma afronta às pessoas que não seguem a doutrina cristã? Não vai atentar à dignidade humana desse pessoal? Enfim, essas pessoas não têm o direito de se sentirem, né, rebaixadas com essa situação, discriminadas com essa situação? Pois é, o Stuart Mill ele já percebeu lá atrás, não tem como eu simplesmente relativizar os direitos garantidos das minorias só para agradar as maiorias. Então, bora fazer o seguinte. Sempre que a gente puder garantir o maior bem-estar, a maior felicidade para a maioria, a gente vai fazer isso. Mas, de jeito nenhum, isso pode se sobrepor à dignidade humana da minoria. Certo? Então, a gente garante a dignidade humana de todo mundo. Além disso, no que for além disso, no que for, uma vez garantindo essa dignidade humana, aí beleza, a gente pode tentar beneficiar a maioria. Certo? Então ele faz essa reflexão, né? Ele vai levar adiante o pensamento utilitarista de Jeremy Bentham, mas ele vai adiante mesmo. Ele vai levar a um outro patamar. Ele vai fazer uma reflexão sobre a relação entre independência individual e controle social. Como assim? Bora pegar aqui outro exemplo. Deixa eu pensar aqui. Se você pega, por exemplo, uma minoria como a minoria LGBT no Brasil, é uma minoria no sentido de que é uma população reduzida em relação aos não LGBTs, certo? E aí se implementa uma política pública de cotas para não LGBTs. Imagina que a suposição é essa viagem. Essa política pública de cota para não LGBTs, ela vai beneficiar a maioria da população, não vai? Mas essa minoria, ela vai ou não vai se sentir prejudicada? Ela não vai se sentir discriminada? Vai ou não vai ter a sua dignidade humana atingida? Pois é. Aí, o que o Stuart Mill está fazendo? Ele está tentando evitar que essa maioria exerça um controle social a ponto de bater ou de atingir a independência individual das minorias. Certo? Então, ele defende que haja sim um controle social, só que esse controle social ele deve ser limitado, de maneira a garantir a liberdade do indivíduo a despeito do poder sociopolítico, de modo a evitar uma tirania da maioria. Eu botei isso aqui em negrito, porque isso aqui já foi assunto de prova. O que é essa tirania da maioria? O que seria essa tirania da maioria? Pelo nome, tirania da maioria, vocês conseguem me dizer o que é que significa isso? Pode pelo menos especular o que é que... A desigualdade, né? A não dignidade, né? da minoria. Inclusive ele vai dizer que essa tirania da maioria, às vezes ela causa um controle social, ela propicia um controle social muito mais perigoso para as minorias do que uma tirania de verdade, uma tirania de um rei tirano, por exemplo. Aqui, por exemplo, esse discurso de que as minorias devem se curvar às maiorias, aqui no Stuart Mill não existe. Ele já disse que isso aqui é balela, que não pode prevalecer. Certo? Isso 300 anos atrás. Então, ele diz que tem que se evitar essa tirania da maioria. Na medida do possível, as escolhas da maioria devem ser respeitadas, contanto que não atinja a independência individual, não atinja a dignidade humana daqueles que compõem as minorias. Beleza? Então, o Stuart Mill ele vai defender um utilitarismo, mas um utilitarismo mais moralizado. Certo? Um utilitarismo com uma pitadazinha de preocupação com as minorias, com a dignidade humana. Beleza?
E aí ele defende a soberania absoluta do indivíduo, bem como os direitos e garantias individuais. Tipo, isso aqui tá lá em cima. Direitos e garantias individuais, soberania e independência do indivíduo, tá lá no topo. Garantido isso, beleza. As políticas públicas a gente escolhe para tentar beneficiar as maiorias. A maioria das pessoas. Contanto que a gente garanta a independência, a soberania, os direitos e garantias individuais de todo mundo. Certo? E aí ele vai dizer que o poder somente poderá interferir na liberdade de outrem com o propósito de evitar danos a terceiros, como, por exemplo, a reclusão, né? Quando a pessoa comete um crime, quando a pessoa é perigosa, aquele legitima se interferir na liberdade dessa pessoa, mas única e exclusivamente com o propósito de evitar danos a terceiros. Alguma dúvida aqui? Tá tranquilo? Posso seguir adiante? Galera de casa, tranquilo? Sendo assim, a gente vai passar a análise dos filósofos da idade contemporânea. A gente vai falar um pouquinho do Kant, falar um pouquinho sobre o positivismo jurídico, vai falar um pouquinho sobre o pós-positivismo, certo? São alguns pontos essenciais para a nossa prova. Primeiro com Kant. O Kant, ele vai, a sua teoria, ela vai se pautar no desenvolvimento de uma lei moral. Uma lei moral a partir de onde vai, a lei moral que vai orientar o agir humano, que vai orientar as máximas humanas, né? As máximas no sentido de as intenções humanas, vai guiar as intenções humanas, certo? E aí ele vai dizer que a boa vontade é o conceito-chave desse princípio da moralidade, certo? A boa vontade como a capacidade de a razão determinar a vontade. A razão no sentido de o imperativo categórico vai agir sobre as nossas intenções aqui na nossa cabecinha. Então não basta a gente agir da maneira correta, como a gente tem que agir da maneira correta pelo motivo correto, pela razão correta. Certo? Eu vou chegar lá. Ele se distancia do utilitarismo. Por quê? Porque o Kant vai negar que o valor da ação esteja na utilidade. Lembra que eu falei que o utilitarismo ele vai dizer que uma ação é boa ou ruim de acordo com a consequência, né? Boa ou ruim de acordo com o resultado que ela causa. O Kant ele vai dizer, meu amigo, o que determina se uma ação ela é boa ou ruim é a intenção por trás dela. Vocês estão entendendo? Não é o resultado dessa ação, é a intenção por trás dessa sua ação. A máxima que guiou, a máxima da sua cabecinha, a intenção da sua cabecinha que guiou essa sua ação. É isso que vai definir se essa ação ela é boa ou ruim. Se ela vai de acordo com a lei moral ou não. Certo? Aí ele vai se utilizar de um certo formalismo. A razão determina a vontade de agir conforme um imperativo categórico, certo? Que é uma lei que a razão humana dá a si mesma a priori. Como assim? O imperativo categórico é uma categoria que existe dentro da nossa cognição. Percebam aí a viagem, certo? O imperativo categórico é uma categoria que existe dentro da nossa cognição que orienta as nossas intenções. O que ele chama de máximas, que orienta as nossas máximas. Por quê? Porque toda vez que a gente vai agir, antes de agir, a gente tem alguma intenção por trás dessa ação. E aí, ele vai dizer que o status de uma ação moral, de um comportamento moral, é essa ação ser pautada em boa vontade, essa ação ser pautada em boas intenções, é essa ação ter sido guiada conforme o imperativo categórico, certo? Tanto é que ele lança essa máxima aqui, que é a seguinte: age de tal forma que a máxima, no sentido aqui de intenção, né? Que a intenção da atuação possa se enquadrar em uma lei universal. Ou seja, sempre que você for agir, haja de uma forma que a intenção que fez com que você fosse agir seja tão boa, seja tão pura, tão adequada à lei moral, que se todos os cidadãos do mundo agissem com a mesma intenção, daria certo. Ninguém iria ter problema, né? De uma forma que isso se tornasse uma lei universal. Certo? Essa questão do imperativo categórico é um caráter deontológico, é um procedimental, guia a vontade humana a caminho da perfeição. Certo? Para que nossos atos, nossas vontades sejam perfeitos,
a gente precisa se pautar nesse imperativo categórico. O imperativo categórico que se contrapõe ao imperativo hipotético. O imperativo hipotético é o que os utilitaristas fazem, por exemplo. É você pautar a sua ação no resultado que ela vai trazer. No resultado bom que ela vai lhe trazer. Por exemplo, se alguém me oferece R$100 para eu fazer uma boa ação, por exemplo, para eu doar alimentos para alguém que está necessitado ali na rua. É uma boa ação, não é? Mas a intenção por trás dessa boa ação qual é? Ganhar os R$100. Não é uma ação pautada no imperativo categórico. O imperativo categórico que diz que eu devo fazer a coisa certa pela razão certa. É uma ação pautada numa vantagem que eu vou receber por causa disso. Vantagem no caso pecuniária, mas não precisa ser pecuniária, precisa ser uma vantagem de qualquer modo. Então, o que tem que pautar as nossas ações é o imperativo categórico, não o imperativo hipotético. O imperativo hipotético, o nome já diz, hipótese. Se eu fizer isso, eu vou ganhar uma coisa, eu vou receber alguma coisa. Se eu não fizer, eu não vou receber. Então, o imperativo categórico, ele exclui essa ideia de você falar esse sis, você fazer essas suposições. Você tem que agir da maneira correta, porque é o certo a se fazer. Ponto final. Certo? Por exemplo, o Kant diria que mentir vai contra a lei moral. Certo? E isso não tem variações, não tem contingências. Ou seja, se você se deparar numa situação, por exemplo, de que se você mentir, você vai estar protegendo alguém, e se você não mentir, você for sincero, essa pessoa corre um risco, o Kant diria que não, meu amigo, não interessa, você não pode mentir. Mentir vai contra a lei moral e você não pode estar fazendo suposições. Vocês estão acompanhando? Então, esse conceito de imperativo categórico é muito importante para o Kant. Nos termos do direito, o homem, bem como o direito, se encontra no meio termo entre o empirismo e o idealismo. O direito ele só vai ter significado entre pessoas livres. O Kant, querendo ou não, ele ainda vai ser considerado ali um iluminista e tudo. O direito se impõe externamente, certo? A lei moral ela é interna, ela está na nossa cognição aqui, na nossa cabecinha. Mas o direito, ele tem essa peculiaridade de se exercer, de se impor externamente, inclusive mediante coação. A moral, por sua vez, internamente, analisando a intenção, sem coação. Então, a gente tem, por um lado, a lei moral e, por outro lado, o direito. A lei moral, ela atua sobre a nossa cabecinha, sobre as nossas intenções, de modo que as nossas intenções sejam boas e adequadas à lei moral, de acordo com o comportamento do imperativo categórico nas nossas intenções. Já o direito não, o direito é externamente. O direito é um controle externo, inclusive mediante coação, que faz com que a sociedade funcione de maneira harmônica. Certo? O direito ele se relaciona com o cumprimento da legalidade com ou sem algum compromisso moral. Certo? Você não precisa exigir que uma pessoa seja uma pessoa moral, mas você pode exigir que a pessoa cumpra o direito, cumpra a lei. A ponto de que se ela não cumprir, ela pode receber alguma sanção por causa disso. Certo? Então, o direito vai garantir a coexistência das esferas de liberdade externa de todos os cidadãos. E a máxima do direito em Kant é diferente. Age exteriormente... Ixi, ficou aqui um pouco cortado. Age exteriormente de tal sorte que o livre uso do teu arbítrio possa coexistir com a liberdade de cada um, segundo a lei universal. Certo? Então, as diferenciações são essas. A lei moral ela atua internamente, nas nossas intenções, na nossa cabecinha. O direito atua externamente, de fora para dentro. Inclusive mediante coação, que nos exige que a gente atue conforme a legislação, sob pena de receber alguma sanção por causa disso. Certo? Mas o direito ele não exige que você seja uma pessoa moral ou não. Você ser uma pessoa moral ou não é algo que diz respeito a você mesmo. É uma escolha sua. Deu para entender? Posso seguir adiante? Vamos lá entrar no positivismo jurídico. A gente vai falar aqui alguns fundamentos rapidinho sobre o positivismo jurídico, falar um pouco sobre a escola histórica, a escola da exegese, certo? Temos aqui a escola histórica que ela faz críticas ao conceito
aos conceitos dos naturalistas, né, de estado de natureza, contrato social, lei natural, pelo mesmo motivo que eu já falei, porque se tornam abstrações. Temos como principais nomes Gustave Hugo e Savigny. Savigny talvez vocês já devam ter ouvido falar aí na faculdade, não sei. Mas o direito, na escola histórica, ele vai ser o resultado do homem construído historicamente, não do homem abstrato, como diria os justnaturalistas, né, como diriam os justnaturalistas. A história, ela se constrói sem muita racionalidade. Por quê? Porque durante o decorrer da história, muitos plot twists, digamos assim, da história, eles se ocorreram devido a impulsos, a paixões, a emoções, sejam de grandes governantes que ocasionaram guerras, e tudo isso mudou o curso da história, enfim. Não foi uma coisa que se construiu racionalmente, certo? A história, ela simplesmente vai acontecendo, certo? A escola histórica, ela também tem uma característica de ser meio conservadora, meio retrógrada, digamos assim, certo? Ela não tem muita confiança com relação ao progresso da humanidade, justamente porque a humanidade, a história, ela se constrói baseado muitas vezes em impulsos, paixões, emoções, né? E eles têm aqui um certo apego ao passado. Eles valorizam muito o direito consuetudinário, né? Os costumes por trás do povo, né? A história e os costumes do povo. E, por exemplo, na versão do Savigny, ele diria que as normas jurídicas, elas têm como função expressar o espírito do povo, que ele chama de Volksgeist, certo? São termos aqui bem abertos, bem amplos sobre a escola histórica. Acho que teve uma questão que caiu sobre a escola histórica durante todas essas questões da OAB, mas eu trouxe aqui por quê? Porque ela vai dar alguns fundamentos para o positivismo. Posso seguir adiante? Temos a escola da exegese também. A exegese, ela vai ter raízes lá em Napoleão, o seu Código Civil, né? A contexto de codificação levado adiante por Napoleão, que se prega uma interpretação passiva do código, ou seja, o código ele deve ser extenso, ele deve ser prolixo, no sentido de que todas as informações têm que estar lá colocadas dentro do código, dentro dessa lei, a ponto de ela servir Ei, eu acho que vai descarregar aqui o iPad, 5%. Ela tem que servir como base para que o intérprete não faça interpretações, mas que o que eu falo aqui, né? Uma interpretação... Cadê? Vai, meu Deus. Uma interpretação passiva do código. Tem que ser uma interpretação passiva no sentido de que tem que se entender o que é que o legislador quis dizer. A gente tem que supervalorizar o código, não interpretações do intérprete, né? Não interpretações do jurista, enfim. E aí ele vai dizer, a escola da exegese vai pregar que todos os problemas jurídicos podem ser solucionados na literalidade expressa dos artigos do código, sem quaisquer outras fontes. Precisa apelar aí para analogia, para costume, ou para coisas do tipo. Por quê? Porque o código ele vai dar os ditames gerais para a gente seguir. Aqui vai ter também uma desvalorização dos direitos naturais. A norma ela deve ser imposta pelo Estado, certo? A lei ela vai ser fundada na intenção do legislador, tem que se entender a intenção do legislador. E aí quando há lacuna, ou seja, quando há alguma situação que a lei ela não consegue diretamente resolver, deve-se entender qual a intenção do legislador na elaboração da lei. Então, beleza. Na prática forense aqui a gente se deparou com alguma lacuna, com alguma situação prática, jurídica, que não detém não suporte legislativo para resolver aquilo ali. Ou seja, é uma lacuna. Tem uma lacuna no ordenamento jurídico. O que é que se faz? Para a escola da exegese, o que tem que se fazer é buscar entender a intenção do legislador na época que ele legislou, na época que ele produziu aquela lei. Certo? Não é tentar fazer uma analogia com outra coisa, fazer uma interpretação extensiva, não sei o que lá, não. Tentar entender a intenção do legislador. A máxima da escola da exegese é os textos acima de tudo. Os códigos acima de tudo. E aí prega-se também uma certa autoridade, né? Alguém que diga o que é justo e ilícito, certo? Estendido aos comentadores de código, né? Os comentadores de código, eles detinham um posto aí importante para a escola da exegese. Show! Então a gente falou aqui um pouquinho sobre a escola histórica, a escola da exegese, que vão servir como arcabouço teórico
de certo modo, para o surgimento do positivismo. O positivismo jurídico, ele já vai surgir, né, dentre os seus principais nomes, ali em meados do século XIX, principalmente após a contribuição de Hans Kelsen. Hans Kelsen, todo mundo aqui já ouviu falar, com certeza, né? A gente tem um grande nome brasileiro do positivismo jurídico também, embora ele seja considerado um positivista eclético, porque ele faz uma abertura para outras fontes, né, outras dimensões do direito que não apenas a norma, né, como é o caso do Miguel Reale, com a sua teoria tridimensional. Ele é um grande nome aí também do positivismo considerado. Mas, de todo modo, para os positivistas, pelo menos na parte mais fundamental, no início ali do positivismo, eles vão desenvolver um direito, uma perspectiva do direito construída socialmente de maneira desconexa com a moral. Durante muito tempo na história, direito e moral andaram de mãos dadas. Durante muito tempo. De maneira que o direito ele sempre detinha uma parte de abstração, uma parte de principiologia, de garantir direitos e garantias individuais, os princípios fundamentais. Né? Sempre tivemos essa ligação com a moral, e essa ligação com a moral ela normalmente se deu tanto mediante esses princípios como mediante a intenção de se fazer a justiça. E toda conceituação, todo o embate teórico por trás dessa questão do que é a justiça, de como fazer valer, de como chegar à justiça. Certo? Só que o positivismo ele vem para pregar uma nova perspectiva de que o direito ele poderia se desenvolver de maneira desconexa da moral, sem se conectar com a moral. O direito deveria ser uma ciência do direito, autônoma e independente. E universal, diria mais, no sentido de que se o direito não se atrelasse a nenhum aspecto contingente, a nenhum aspecto peculiar de um determinado local, de um determinado povo, esse direito ele poderia ser universal, poderia ser utilizado em qualquer lugar. O Hans Kelsen, por exemplo, ele vai propugnar uma teoria universal do direito, né? Uma teoria pura do direito. O direito puro no sentido de que não deve se relacionar com esses outros aspectos extrajurídicos. Então, o positivismo jurídico ele vai pregar uma sistematização do material jurídico, no sentido dos códigos, desenvolvimento de códigos, de leis, né, escritos, positivados, uma construção de uma ciência jurídica autônoma, em que o direito possa ser pensado a partir da própria estrutura jurídica, sem preocupações de cunho ético, político, social, antropológico ou psicológico, por exemplo. Certo? O direito seria autônomo. Seria considerado um problema do direito apenas as coisas que gerassem efeitos no âmbito jurídico, gerassem efeitos jurídicos. Fora disso, o direito não teria que se importar com isso. Certo? Aí visa edificar a ciência do direito, eliminando elementos extrajurídicos que pudessem ameaçar a objetividade e a autonomia do direito. Então, essas duas características são centrais: objetividade e autonomia do direito. Os positivistas eles pregavam, pelo menos no início, né, nos fundamentos do positivismo, eles pregavam a objetividade e a autonomia do direito. O direito, as normas, os códigos, eles deveriam ser objetivos, eles não deveriam se influenciar por fatores externos ao direito, fatores que não fossem relacionados ao direito em si. Dentre os positivistas, o primeiro que a gente vai tratar é o Hans Kelsen. Certo? O Hans Kelsen ele vai pregar que o Estado é um produto de construção jurídica, devendo ser pensado normativamente. Certo? Todas as ações do Estado são reguladas por uma norma jurídica objetivamente válida. Ou seja, aqui ele já pega a partir de uma perspectiva mais ampla de que uma espécie de direito administrativo, que o Estado ele tem que se pautar unicamente no direito. A sua atuação ela deve ser regulada por uma norma jurídica objetivamente válida. E aí o direito deve buscar em sua própria estrutura interna a sua objetividade. Ele vai pregar que todos os problemas do âmbito jurídico podem ser resolvidos dentro do ordenamento jurídico.
Não precisa você apelar para princípio, não precisa você apelar para costume. Todos os problemas eles vão ser resolvidos dentro do próprio ordenamento jurídico. E aí o Hans Kelsen, ele vai desenvolver uma teoria pura do direito. Aqui a gente até costuma mencionar que o Kelsen ele sofreu muita influência do Kant. Ele lança uma perspectiva kantiana no âmbito do direito. Ele traz para o direito, para o âmbito do direito, alguns elementos kantianos. O Kant, por exemplo, tentou desenvolver uma teoria pura do conhecimento, o Kelsen tenta desenvolver uma teoria pura do direito, com a mesma intenção de se tornar universal. Certo? E essa teoria pura do direito seria a base científica do direito, prioriza a norma, que é o direito, ao fato, poder, certo? Ele faz uma diferenciação entre normas de direito e normas de justiça, sendo que as que deveriam ser valorizadas seriam as normas de direito. As que deveriam ser consideradas preocupação para o direito, para a ciência do direito, seriam as normas de direito. As normas de justiça, aquelas que se preocupavam com a efetividade da justiça em si, ficariam em segundo plano. Certo? E aí, naturalmente, o direito seria um resultado da vontade do legislador, já que o direito ele seria puramente pautado no código, na legislação, então vai prevalecer aí a vontade do legislador. Aí um ponto importante da teoria do Kelsen é o que a gente chama de norma fundamental. Certo? Por quê? Porque ele quis dizer que o direito, ele é puro. Ele não deve derivar de nada abstrato, né? De nenhuma abstração, de nenhuma vontade individual. Ele deve derivar apenas da própria codificação, das próprias leis. Então, se nós temos aqui na base de uma pirâmide do ordenamento jurídico, como o próprio Kelsen fez, algumas resoluções, algumas normas de hierarquia muito baixa, essas normas, elas por sua vez, vão ser derivadas de normas de hierarquia superiores, né? Umas leis ordinárias, leis complementares, que por sua vez derivam de normas constitucionais, né? Então existe essa hierarquia entre as normas, só que pode-se imaginar, a partir de um determinado momento, que, beleza, temos lá no topo da pirâmide a Constituição, mas o que é que motiva a criação de uma Constituição, ou o que é que legitima a criação de uma Constituição, se o Hans Kelsen ele não quer se utilizar de parâmetros extralegais, por exemplo? Hoje a gente poderia dizer que o que se cria, do que se deriva uma Constituição é do poder constituinte originário, que por sua vez deriva da vontade do povo, enfim, né? Que é o povo que elege o poder constituinte, enfim. Mas o Kelsen ele vai lançar a ideia da norma fundamental. A norma fundamental que ela é, querendo ou não, um pressuposto lógico, transcendental, que é o que possibilita, a partir dela, o desenvolvimento de toda uma estrutura jurídica. É a norma fundamental que vai possibilitar o início de um ordenamento jurídico. Certo? Isso aí ele vai desenvolver como uma resposta final a uma sucessão de porquês, evitando o regresso ao infinito. Como assim? Se eu falo para vocês que roubar é errado, aí vocês me perguntam, por que, professor? Aí eu digo, porque o nosso Código Penal atribui ao crime de roubo uma pena, o que faz com que a gente possa concluir que é uma prática errada. Certo? Mas quem foi que... Mas por que o Código Penal diz isso? Aliás, por que o Código Penal tem esse direito aí de dizer o que é certo e o que é errado? Beleza, eu posso responder que a nossa Constituição determina que exista uma normatização que defina quais são os crimes, né? Quais são os tipos penais. Mas por que a Constituição diz isso? Certo? São vários porquês que vão se colocando e esses porquês é que nem pergunta de criança curiosa.
Se você não der um fim a esses porquês, ele vai até o infinito. Sempre vai ter uma pergunta, um porquê a se fazer. E aí, se perguntarem, mas por que a Constituição, por que a Constituição faz isso? Por que existe uma Constituição? Aí lá, para evitar uma regressão infinita, ele lança a ideia da norma fundamental. A norma fundamental que, por sua vez, não necessita de nenhuma explicação de onde é que ela surgiu. Não, ela se explica, ela mesma se explica. É um pressuposto lógico transcendental. Certo? E aí essa norma fundamental vai ser o que condiciona a validade jurídica das normas positivadas. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso aqui quando a gente falar sobre Norberto Bobbio. Alguma dúvida aqui sobre o Kelsen? Apesar da importância e da relevância do Kelsen, ele não é um dos mais cobrados nas provas da OAB. Certo? Miguel Reale. Seguindo aqui adiante. Miguel Reale, ele já vai propor a tridimensionalidade do direito. Ele propõe uma teoria tridimensional do direito. Eu estou falando que é uma teoria tridimensional do direito, não é a teoria tridimensional do direito. Existiram outros autores que desenvolveram teorias tridimensionais, certo? Isso era até comum. Mas o Reale, ele vai lançar uma teoria tridimensional que vai ter como ponto peculiar o fato de que as dimensões, fato, valor e norma, vão estar interconectadas, vão estar funcionando de maneira interdependente, né? Rolando uma interdependência entre elas. E aí o direito ele apenas se solidifica se houver uma conexão dessas três dimensões. Se os fatos, os valores e as normas estiverem realmente conectados. E aí, nesse sentido, a gente percebe que o fenômeno jurídico, o direito, ele não vai ter como existir, ele não vai ter como ocorrer desvinculado dos fatos. Se fato, valor e norma estão conectados, então o fenômeno jurídico ele vai decorrer dos fatos e vai depender também da valoração que cada população dá para esses fatos. Certo? Então a norma se apresenta como uma medida para aferir a relação entre fato e valor. Ou seja, a norma jurídica é a síntese integrante de fatos ordenados segundo distintos valores. Né? Isso aí é um processo dinâmico, dialético que ele desenvolve. E é o ponto primordial aqui do Reale, que eu gostaria de tratar com vocês, que já foi assunto de prova, é o que ele chama de nomogênese jurídica. Nomogênese jurídica. Processo de criação de novas normas. Como é que funciona esse processo? Imagina o seguinte, tem aqui algum pincelzinho que dá para ver? Imagina que nós temos um determinado fato. Um determinado fato que aconteceu na nossa sociedade. Vocês concordam que o Brasil, um país gigantesco, composto por milhões de pessoas que pensam diferente, não é isso? Então, sobre um determinado fato, existe a grande possibilidade de haver discordâncias em termos de valoração. E as pessoas vão se posicionar sobre esse determinado fato e existe a grande chance de haver posicionamentos diferentes, certo? Então, sobre o mesmo fato, a gente vai ter diferentes valorações. V1, V2, V3, mas vamos ter aqui diferentes valorações de acordo com esses fatos. Cada valoração dessa aqui, em relação ao mesmo fato, vai ser o que a gente chama de proposição normativa. Ou posição normativa. Certo? Ou seja, é uma proposta de como o Estado deve regulamentar esse tipo de fato. Bora trazer aqui para um exemplo. Vamos dizer que esse fato aqui é a legalização do aborto, por exemplo. Nós somos um país cristão.
pela maioria da nossa população é cristã. Então existe a possibilidade de uma boa parte da população ser contra a legalização do aborto, certo? Então vamos dizer que essa galera aqui do V1 é contra. Diz que o aborto tem que ser crime. Certo? Digamos que a galera do V2 aqui, enfim, junta todo o movimento feminista, todo mundo que é favorável a essa, não é que seja favorável à prática, mas que é favorável à descriminalização, à legalização. Então aqui a galera é a favor. E ainda existe aqui uma possibilidade de uma terceira via, que é o que não é a favor da legalização, mas não é contra, mas que também não quer que seja considerado crime, que é a favor, por exemplo, da descriminalização. Porque legalização e descriminalização são diferentes. Não precisa a gente estar explicando isso aqui não. Então nós temos aqui o mesmo fato, que é a legalização do aborto, a partir do qual vão surgir valorações diferentes. Uma galera vai ser contra a legalização do aborto, uma galera vai ser a favor da legalização do aborto, e uma galera vai dizer que não tem que legalizar não, mas também não precisa ser crime. Bora descriminalizar. Beleza? Cada um desses valores aqui vai gerar uma proposição normativa. Por exemplo, aqui vai dizer que, não, a nossa proposta é criar um tipo penal para a prática do aborto. Crime. A galera aqui diz, excluir qualquer tipo penal que se relacione à prática do aborto. Não deve ser crime. Não, deve ser legalizado, na verdade. Inclusive, vamos regulamentar a prática do aborto. E a galera aqui diz que deve excluir os tipos penais. São 3 propostas diferentes. Certo? Então, os valores, eles buscam atribuir significados aos fatos da sociedade, criando proposições normativas. Aqui as proposições normativas. Certo? Tais proposições serão analisadas pelo poder estatal. Então, ó, cada uma dessas 3 aqui, elas vão ser, certo? Cada uma dessas 3 aqui vão ser analisadas pelo Estado. Como é que vai ser analisado pelo Estado? Chutem aí. Quem é responsável por discutir e implantar leis? Então, o Estado, mediante o poder legiferante, vai fazer a análise dessas proposições e vai ver qual delas tem uma maior chance, uma maior condição de ser transformada em norma jurídica. Então, bora imaginar que o nosso legislativo, considerando o nosso atual Congresso, vai optar aqui por ser contra a legalização do aborto. Então, a tendência é que a norma que vai surgir a partir daí, pelo crivo do Estado, né, pela regulamentação do Estado, seja uma norma de criminalização do aborto. É assim que funciona a normogênese jurídica. Nós temos o fato, que é enxergado sob diferentes óticas, que são as valorações, os valores, e a partir dessa relação entre fato e valores surgem as normas. A norma ela surge após o Estado analisar esses valores atribuídos a um certo fato. Isso, aí se transforma em lei. Só que isso aqui não é eterno, existe a possibilidade de ser revisto, o Reale ele já diz isso, que essas normas elas não vão ser eternas. Com a mudança da sociedade, é possível que se formem novas proposições normativas com certo tempo e que esse mesmo fato ele seja enxergado por óticas diferentes e que no futuro o legislativo possa rever as suas decisões e implantar novas, a partir daí dessas valorações, a escolher uma nova norma. Entenderam essa parte? Bora seguir adiante. Agora a gente fala um pouquinho sobre Bobbio e aqui eu queria pedir toda a atenção de vocês. Esse rapaz, desde o exame 10, que é quando começou a cair questões de filosofia na OAB, são 2 questões de filosofia por prova. A gente vai para qual exame agora? Então foram 23 exames em que houve, 22 exames em que houve filosofia. 44 questões. Dessas 44 questões, 9 foram sobre Norberto Bobbio. Eu não apostaria nele para essa prova agora, porque se eu não me engano caiu na última. Então, não sei. Mas é importante a gente entender.
O Bobbio, ele vai ser considerado um positivista também, e um positivista estrito. Positivista que se atém mais à questão da codificação dos códigos. Mas a diferença central com relação ao Kelsen, por exemplo, é que o Kelsen ele desenvolve uma teoria da norma jurídica. Ele desenvolve uma teoria positivista a partir da norma. O Bobbio ele vai dizer, não, a gente não pode formar uma teoria a partir da norma isolada. A gente tem que formar uma teoria, fundamentar uma teoria a partir da norma vista em conjunto. A partir do ordenamento jurídico. Das relações entre as normas e das relações das normas com o todo, com o ordenamento jurídico. Certo? E aí, ele propõe uma nomodinâmica, que é o conjunto de normas relacionadas entre si, substituindo a nomostática, da norma isolada. Certo? As normas jurídicas, elas existem em razão do ordenamento jurídico. Certo? Distinguindo-se de outras normas. De outras normas, como normas de cunho social, normas de cunho religioso, normas morais, certo? E aí, ele faz uma diferenciação entre normas de comportamento e normas de estrutura. Isso também é importante. As normas de comportamento, elas são chamadas de imperativos de primeira instância. As normas de comportamento são aquelas direcionadas diretamente à sociedade, para regular o comportamento social. Por exemplo, essa norma aqui, que proibiria a prática do aborto, ela seria considerada norma de comportamento. Por quê? Porque está impondo uma certa maneira de se portar para a sociedade, um certo comportamento da sociedade, um imperativo de primeira instância, porque ele é direcionado diretamente à sociedade. Deixa o recado, negada, abortar é crime, não aborta, é uma norma de comportamento, entendeu? Já as normas de estrutura, elas não se direcionam à sociedade. Elas se direcionam ao próprio Estado, às próprias instituições. Por exemplo, o maior exemplo que eu costumo dar com relação às normas de estrutura é a parte da Constituição que trata do processo legislativo. Vocês, na parte constitucional, vocês estão bem afiados com relação ao processo legislativo, eu tenho certeza disso. Né? Mas ó, o que é que lá na Constituição fala sobre o processo legislativo? Fala sobre as iniciativas, né? Quem é que detém a iniciativa para um projeto de lei. Fala sobre o quórum necessário para a aprovação de uma lei ordinária, uma lei complementar. Né? Não fala todas isso? Essas normas elas são direcionadas à sociedade? Elas são normas que dão comandos de comportamento? São normas atribuídas à própria estrutura do Estado. Então, são normas estruturais, certo? São imperativos de segunda instância, que regulamentam a produção das normas de comportamento. Regulamenta a produção dessas normas aqui. Essas aqui, por exemplo, a norma de comportamento que eu falei aqui da proibição da prática do aborto, tem que se apoiar, para se elaborar essa norma, tem que se apoiar numa norma de estrutura. Como é que funciona o processo legislativo, por exemplo? Processo de produção de novas normas. E aí a presença de normas de estrutura num ordenamento jurídico é o que constitui a sua complexidade. Quanto mais normas de estrutura detiver um ordenamento jurídico, mais complexo ele vai ser. Nesse sentido, eu pergunto para vocês acham que o ordenamento jurídico brasileiro é complexo ou não? Extremamente complexo. O ordenamento jurídico brasileiro é cheio de normas de estrutura. E aí não podem existir normas incompatíveis no ordenamento jurídico. Certo? O Bobbio ele vai pregar, ele vai dizer que o ordenamento jurídico tem 3 grandes características. Inclusive, no livro dele, Teoria do Ordenamento Jurídico, ele divide 3 capítulos. Um é a característica do unitarismo, no sentido de que todo ordenamento jurídico ele deriva de um ponto comum, que seria a norma fundamental, um ponto comum, lá em cima, a partir do qual surge todo o ordenamento jurídico. Ou seja, desde as normas do direito desportivo, que regulam, a gente vai um pouquinho mais, viu?
Até porque a gente demorou, acho que uns 15 minutos para começar. Aviso logo. Inclusive, desde o direito esportivo, das normas de regularização de um atleta, por exemplo, até o direito penitenciário, existe uma ligação. Nem que essa ligação ela vá lá em cima, na Constituição. Mas existe. Uma primeira característica do ordenamento jurídico é o unitarismo. Ele é unitário. Ele decorre de uma mesma raiz. Todo ele decorre de uma mesma raiz. Outro problema do ordenamento, outra característica do ordenamento jurídico seria a sistematicidade. A sistematicidade é o fato de que o ordenamento jurídico ele deve funcionar de maneira perfeita, sistemática, como um sistema harmônico, de normas funcionando de maneira perfeita. E aí qual o problema que desafia essa segunda característica do ordenamento jurídico, que é a sistematicidade? As antinomias. O que são as antinomias? Vocês sabem me dizer o que é antinomia? Antinomia é quando existem duas ou mais normas em conflito. Imagina que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, por exemplo, no Código Penal, falando que abortar é crime, mas tem um outro, sei lá, digamos que na lei da Maria da Penha diga que... Suposição, galera, suposição. Na lei Maria da Penha diga que em determinados casos o aborto não vai ser crime. Vai rolar aí um conflito. Certo? Então, toda vez que houver normas conflitantes, a gente pode tratar aí de antinomias. Obviamente existem alguns requisitos para que se trate de antinomia. Obviamente essas antinomias, elas devem ser, para ser considerada antinomia, elas devem pertencer ao mesmo ordenamento jurídico, né? Não tem como uma norma do ordenamento jurídico brasileiro ser considerada antinômica com relação à norma dos Estados Unidos, certo? Tem que ser no mesmo ordenamento jurídico. Elas devem ter o mesmo âmbito de validade, temporal, espacial, pessoal. Elas devem se referir ao mesmo público, devem se referir ao mesmo período, devem se referir ao mesmo espaço de atuação, ou seja, se tem uma norma que diz que entrar descalço aqui no shopping não pode, né? Não pode andar descalço em um shopping, e outra norma que diz que pode andar descalço em um comércio, não é uma antinomia. Por quê? Porque elas se referem a espaços diferentes. Então, para ser antinomia, além de que pertencem ao mesmo ordenamento jurídico, elas devem ter o mesmo âmbito de validade. Certo? E aí as antinomias, por sua vez, elas se dividem em antinomias aparentes e antinomias reais. As antinomias aparentes são as que podem ser resolvidas por algum desses critérios cronológicos, prevalecendo sempre a norma mais nova, mais recente. Critério hierárquico, prevalecendo sempre a norma hierarquicamente superior, claro. Não tem como haver uma antinomia entre uma norma constitucional e uma norma de uma lei ordinária. Não vai haver, aí vai ser só aparentemente uma antinomia. Por quê? Porque se isso acontecer, vai prevalecer a hierarquicamente superior, a norma constitucional, é claro. E critério de especialidade, que sempre que houver uma antinomia entre uma norma mais geral e uma norma mais específica, prevalece a mais específica, mais especial. Mas existem também as antinomias reais. As antinomias reais são aquelas que não podem ser resolvidas por um desses critérios. O que é que se faz? Elas são insolúveis. O que é que se faz? O juiz, o intérprete, ele pode se utilizar de alguma maneira para resolver naquela situação. Ele pode utilizar a interpretação abrogante, que para aquele caso ele pode escolher eliminar uma das normas em conflito. Ele pode utilizar da dupla abrogação, que é para aquele caso, na resolução daquele caso, eliminar as duas normas em conflito. Ele pode também utilizar a interpretação corretiva, que normalmente é o que é mais utilizado, em que se tenta conservar as duas normas, não se elimina as duas normas, e tenta corrigir apenas a parte que está lá em conflito. Certo? E aí a terceira característica do ordenamento jurídico, que eu falei, que tinha 3 características, unitarismo, sistematicidade. A terceira é a completude. O ordenamento jurídico ele tem que ser completo. Ele deve oferecer uma solução para todo e qualquer
problema do âmbito jurídico. Qualquer relação jurídica, beleza? E aí qual o problema? Qual é o problema que essa completude ela tem que resolver, que ela tem que enfrentar? O problema das lacunas. Eu já até tratei um pouquinho com vocês aqui sobre as lacunas. As lacunas acontecem quando não existe, quando uma determinada relação jurídica não detém uma norma regulatória. Quando uma determinada prática, a gente não pode dizer se ela é legal ou não. Por quê? Porque não existe lei que a regulamente. É uma lacuna. E essa lacuna ela deve ser resolvida. E aí como é que se pode resolver essa lacuna? Essa resolução dessa lacuna ela pode ser por heterointegração, que aí a integração é por meio de recurso a ordenamentos diversos ou recurso a fontes diversas daquela dominante. Ou seja, eu posso me fazendo aqui um exercício de heterointegração, eu posso me utilizar de um ordenamento diverso, como por exemplo, o próprio direito consuetudinário, é um ordenamento jurídico diferente, o direito natural é um ordenamento jurídico diferente, para resolver uma determinada questão. Mas eu também já vi as pessoas utilizando ordenamento de outros países, né, como base, certo? E também recurso a fontes diversas daquela dominante, os costumes, por exemplo, certo? Então existe essa possibilidade. Mas também pode ser resolvida pela autointegração, que seria a integração cumprida por meio do mesmo ordenamento e com o mínimo recurso possível a fontes diversas da dominante, como por exemplo, analogia. A analogia é a principal maneira de se resolver lacunas, de preencher lacunas. Você pega a interpretação de outra lei e utiliza para um determinado caso, de maneira analógica. Tranquilo aqui? Bora assim caminhando aqui para o final. O último positivista que eu queria tratar com vocês aqui é o Herbert Hart. Por quê? Porque ele vai fazer um contraponto com o Dworkin aqui. Na verdade, o Dworkin vai fazer um grande contraponto com o Hart. Eles vão travar um debate aí que vai ser muito exposto no Levando os Direitos a Sério, uma obra do Ronald Dworkin. O Hart, ele vai dizer que as normas jurídicas, né, as regras jurídicas, elas devem deter uma textura aberta no sentido de que deve haver uma margem para a interpretação do seu conteúdo propositivo, certo? Ou seja, ela deve ditar normas gerais, só que especificidades ela não deve adentrar nas especificidades. Por quê? Porque essas especificidades elas vão variar de caso para caso. Então deve haver essa margem aí para que possa haver uma interpretação, caso a caso. E aí, ele lança uma análise acerca dos hard cases, dos casos difíceis, em que nesses casos, quando se chocam aí regras, né, casos difíceis, tipo aquele caso lá do Higgs versus Palmer, já ouviram falar nesse caso? Mas basicamente foi o que um neto matou o avô para poder ganhar a herança do avô. Na época, lá nos Estados Unidos, quando isso aconteceu, não tinha nenhuma regulamentação que proibisse alguém de receber, uma situação que proibisse esse neto de receber a herança do avô dele. Imagina que absurdo, cara. Você matar o seu avô para receber a herança. Aí o cara, o que aconteceu? O cara, em tese, poderia receber essa herança, por quê? Porque ele não tinha nada no ordenamento jurídico lá que proibisse isso. Ele ia cumprir a pena pelo assassinato, mas ia receber a herança, ia ficar milionário, entendeu? E aí, esse é um exemplo de hard case, um caso difícil. Para o Hart, nesses casos, deve-se valorizar a discricionariedade do juiz. O juiz ele tem que ter a sua discricionariedade, porque ele vai ser o cara mais competente, mais apto a dar uma decisão justa naquele caso. E aí ele pode utilizar outras fontes, ainda que não jurídicas, para guiar a decisão do juiz, no caso concreto, para que este a fundamente com razões plausíveis. Certo? Ele também faz essa diferenciação entre regras de conduta, que são regras primárias, aquelas a serem obedecidas, e regras de reconhecimento, certo? Que vão incidir no critério de validade das regras de conduta, mais ou menos no mesmo esquema daquela que eu mencionei com vocês lá, nas normas de estrutura, né? Essas regras de reconhecimento também vão tratar da criação, modificação e revogação das regras de conduta, enfim. E aí as regras de reconhecimento se encontram no mesmo patamar da norma fundamental de Kelsen, não tem sua validade questionada,
mas são decorrentes de um fato social, não de uma ficção racional. Existe essa diferenciação nesse caso, certo? E aí, se considera aqui uma espécie de positivismo moderado, porque essa regra de reconhecimento do Hart, ela vai poder ser analisada de acordo com princípios morais e valores, mas só essa regra de reconhecimento, não as regras de conduta, certo? Por último, a gente tem o Dworkin. O Dworkin, ele é considerado aí um pós-positivista, mas tem quem chama também de positivista ético. É quando se volta a introduzir elementos morais ao positivismo e que essa onda de um positivismo estrito, ela vai sendo um pouquinho superada, né? Volta-se a falar. Isso aqui é no contexto mais ou menos da segunda metade do século XX, em que se desenvolve o conceito de dignidade humana como um princípio a ser valorizado. Dworkin já. O Hart também já caiu. E aí o Dworkin, ele vai buscar uma reaproximação do direito e a moral mediante os princípios. A reimplementação de princípios dentro do elemento jurídico. Certo? E aí as regras, elas vão ser elaboradas pelo legislador, beleza. E elas vão ter um caráter binário. Ou elas são válidas ou são inválidas. Como é que eu vou saber se elas são válidas ou inválidas? Analisando os requisitos formais para a sua elaboração. Se ela respeitar todos os requisitos formais, ela é considerada válida. Morreu Maria Preá. Já os princípios, elas não têm esse negócio de válido ou inválido. Os princípios são comandos normativos que se impõem motivados pela justiça e pela moral. Então, rola aí uma reintrodução moral no direito, mediante os princípios. E aí, tais princípios, em alguns casos, nos hard cases, poderão justificar decisões judiciais de maneiras mais razoáveis. Eu trouxe até como exemplo o Higgs vs Palmer, que eu acabei de mencionar com vocês. Inclusive, foi o que foi feito lá no dia do julgamento. Se basearam no princípio de que ninguém poderia se beneficiar da própria torpeza e evitaram que o neto recebesse a herança. Mas não foi algo que se apoiaram na regulamentação, unicamente na legislação. Se apoiaram no princípio. Exatamente, até porque não tinha legislação sobre isso. Mas em tese, se não tinha legislação, tinha que ser em dúbio pro réu, né? Mas não foi o caso. Se utilizaram do princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Certo? Agora é o common law, né? É common law. Agora se fosse um civil law, estava solto. Não, mas até o nosso civil law aqui, ele é muito pautado em princípio. O que é que se faz, por exemplo? Pegam os princípios norteadores e positivam eles, né? Eles eles ficam positivados, colocam ele no nosso código. Tipo, a nossa Constituição, artigo 5º ali, artigo 2º, artigo 3º, artigo 1º, tudo ali é princípio, tudo ali é direito fundamental, mas que em outros países, por exemplo, não estão positivados, só são simplesmente respeitados. Gente, eu finalizei por aqui. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. O pessoal de casa também estou à disposição. Pela questão do tempo aqui não deu para a gente resolver questões, mas no aulão de véspera eu sempre trago questões para a gente resolver. Também posso encaminhar de alguma maneira as questões para a gente passar para vocês, aí não tem problema. Mas é isso, eu agradeço a atenção e até amanhã. Amanhã com o Direito Ambiental, a partir das 13 horas.